eu recebo aqui no estúdio da Mirante News FM 104,1, estúdio Deni Cabral, o secretário-chefe da Casa Civil do Governo do Maranhão, Sebastião Madeira, que vai conversar com a gente a partir de agora. Mas nada, secretário, muito bom dia e obrigado pela gentileza de estar aqui com a gente. Bom dia, eu que agradeço aí o gentil convite, estou aí à sua disposição. Secretário Madeira, a gente vai falar basicamente sobre a caravana federativa que hoje e amanhã ocorre aqui na capital maranhense e com a presença de pelo menos 4 ministros já confirmados do governo federal. Queria que o senhor pudesse falar um pouquinho desse evento, da importância desse evento para o estado do Maranhão, que tem a confirmação já de várias pessoas para participar nesses 2 dias aqui na capital maranhense. Bom, Jorge, este evento é uma oportunidade do governo federal se aproximar do Brasil, que eu digo das cidades, dos prefeitos, das lideranças, porque o nosso Brasil é onde a gente vive, né? O Brasil de quem mora no São Pedro da Água Branca. Lá na fronteira do Pará, é ali a rua onde ele mora, a casa onde ele mora. E, ao longo do tempo, o governo federal é um ente muito afastado. Então, os prefeitos não têm informações, muitos programas, muitos convênios, muitas ações, muitas entregas não são feitas por desconhecimento das administrações municipais. Eu sei disso porque fui prefeito de uma cidade grande do Maranhão, né, Imperatriz, e a desinformação é completa. Às vezes o município fica no calque, inadimplente, sem poder firmar convênio, porque tem uma dívida, e essa dívida às vezes pode ser parcelada e o prefeito não sabe. Então, essa caravana da cidadania, a caravana federativa, que é a 2ª vez que acontece no Maranhão, é uma oportunidade para todos os órgãos do governo federal estarem presentes. Ali está Banco do Nordeste, está a Caixa Econômica, está a SEBRAE, está Banco do Brasil, enfim, todos esses órgãos, Correios, estão ali. Tem 35 estandes, né, oferecendo serviços do governo federal. Está tendo uma revoada de prefeitos, de líderes, de secretários municipais do Maranhão. O governo do estado, o governador, fez questão de mobilizar todas as secretarias, todos os funcionários que trabalham aqui em São Luís estão inscritos para que o resultado seja muito bom. E essa caravana ela está de acordo com o que o governo do estado já faz. O governo Brandão é um governo municipalista, né, onde os serviços são entregues no município. É tanto que, não sei se você quer me interromper, eu estou falando. Não. Por exemplo, o governador Brandão criou 160 agências do Banco Nordeste. Você acredita nisso? É muito, né? Sabe como? Porque ele criou o programa Juro Zero. O presidente Paulo Câmara, o presidente do Banco Nordeste, veio aqui para o lançamento desse programa e disse uma frase que me alertou assim. Ele disse: governador Brandão, que inveja eu tenho, porque eu fui governador do Pernambuco e não tive esse insight, não tive essa ideia, porque o governador Brandão simplesmente, quem toma emprestado até 22 mil no microcrédito, crédito amigo, o governo do estado vai pagar o juro e o tomador de empréstimo só vai pagar o principal. O que pediu. Vamos supor que a pessoa tomou 20 mil reais para pagar em 20 meses. Vai pagar R$1.000 por mês, vai pagar só o principal e o só governo o dinheiro do estado, que pediu mesmo. Por quê? Porque aí ele monta um pequeno restaurante, ele monta uma oficina, ele monta um salão de beleza, geralmente mulher, mas homem também tem salão de beleza. Então, e aí você diz, e como essas agências? Porque todo município tem 50 e poucas agências do Banco Nordeste no Maranhão, mas toda cidade onde tem o Viva Procon e está sendo instalado, já tem 150 cidades, o banco vai treinar um funcionário do município para aquele funcionário pegar as propostas de empréstimo, manda para o banco analisar, aí o banco analisa, se for aprovada, aí vem
os formulários, o cliente assina, faz toda a operação sem precisar ir no banco. Aí o banco vai e deposita o dinheiro daquele empréstimo. Então, é como se cada Viva Procon virasse uma agência do Banco Nordeste. Então, o governo do estado do Maranhão já faz esse trabalho de aproximação com todos os órgãos. O governador Brandão já recebeu 144 prefeitos dos 217, só ontem foram 12. Terminou 11 horas da noite, começou 9 horas da manhã. Na terça-feira vai receber mais 12. Então, o governo do estado já faz esse trabalho. E agora, nessa caravana federativa, vai ter o governo do estado e o governo federal fazendo esse trabalho de aproximação com o Brasil real. Pois é, desde que assumiu, mas antes mesmo, o governador Brandão sempre tem falado muito isso, na questão do municipalismo, de ser um gestor municipalista. Outra prova disso é a questão dos restaurantes populares, que o governo tem a meta, o objetivo de tentar levar para todos os 217 municípios. Essa semana vamos inaugurar o número 200 já. Está bem perto já, né? Não é tanto, porque ainda não tem 200 cidades. Isso, aqui em São Luís tem bem uns 6 ou 7, Imperatriz tem uns 4. Algumas cidades assim, têm mais de 1, mas já deve estar aí em 180 cidades, mas vai chegar nos 217, talvez uns 3 ou 4 os prefeitos não querem. Tem o prefeito, por exemplo, de Ribamar Fiquene, o Cossiflan. Aí eu chamei Cossiflan, porque tu não quer o restaurante? Não, porque tem os restaurantes na BR e vai prejudicar. Vai não. O povo de Ribamar Fiquene não vai num restaurante da cidade pagar 20 ou 30 reais numa refeição. Os pobres não têm esse tanto de dinheiro. Faça o restaurante na Vila Lobão, por exemplo, que é um bairro lá mais afastado, aí ele ficou de pensar. Parece que o de Morros também não aceitou, o que é um equívoco. Às vezes, para proteger o dono de uma pensão, prejudica o resto da população. E é um equívoco por quê? Porque o restaurante, por mais simples que seja, uma refeição não é menos de 20 reais, isso, você concorda? Claro. E no restaurante popular é R$1, comida de ótima qualidade. Quem puder pagar os 20, continua pagando os 20, né? E nessas cidadezinhas, quem se alimenta nesses restaurantes são os viajantes, as pessoas que passam, e não os que moram na cidade. Agora, a Caravana Federativa vai bem a esse encontro, né, da política que o governador Brandão tem implantado aqui no estado, de ser um político municipalista, porque muitas das vezes você não tem, os municípios, acesso a essas informações. Então a ideia é essa, trazer o governo federal para cá. São 4 ministros, o André Fufuca, que é maranhense dos esportes, o Márcio Macedo, Secretaria-Geral da Presidência, o Volney Queiroz, Previdência Social, e a Márcia Lopes, secretária de Mulheres, ministra de Mulheres, no intuito de fazer com que essas políticas, e como os outros ministérios estarão representados, sejam apresentadas para quem não conhece, para os municípios. Por isso, muitos prefeitos e vereadores e até mesmo secretários municipais. É isso aí, às vezes até cidadão comum, para encontro de dívidas, é uma espécie de facilitação da vida, tanto dos órgãos públicos como das pessoas físicas. Lá vai ter só estande do governo federal tem 34, além das ações do município. Quer dizer, o governador preza tanto que criou uma secretaria de assuntos municipalistas, que quem ocupa é o Orleans Brandão, e tem sido o maior sucesso. Então, a primeira que houve foi ali na região central da cidade, foi uma multidão de gente, tão grande que agora teve que ser no Multicentro Sebrae. Então, é um governo, o governo federal também, o governo Lula, né, tem esse viés de procurar muito se aproximar das camadas mais simples da população, que são aquelas que precisam de governo. Quer dizer, quem precisa de um bom prefeito, de um bom governador e de um bom presidente são os mais pobres, que precisam da mão amiga do governo. As classe média alta e tudo são justamente os que financiam com impostos, né? Tem renda alta, tem tudo, e é justo que seja assim. A democracia é justamente para que o conjunto da sociedade possa viver bem.
Ontem, inclusive, o Orleans estava com o Roberto Costa, que é o presidente da FAMEM. Eles passaram algo? Como é que está a procura por parte dos municípios? A FAMEM conseguiu, né, aglutinar, chamar os municípios para cá, para esse evento? Vem praticamente todo mundo. Toda cidade que eu liguei, o prefeito está se deslocando. A Sailândia, por exemplo, o Benjamin, doutor Benjamin, ele não vem porque está em Brasília, mas vem o vice, vem o secretário de Finanças, secretário de Administração. Meia Sailândia está vindo, muitos vereadores. Então, quando o prefeito não vem, mas vem muitos representantes do município. Agora, o doutor Gilson Guerreiro, que é o do Grajaú, liguei para ele ontem à noite, agora de manhã disse: estou chegando, meu amigo. Você conhece ele? Conheço, já entrevistei. Gente muito boa. Inclusive, quando ele era estudante, ele fez medicina. Estudou aqui, né? Ele estudou aqui em São Luís. Estudou, inclusive, com um primo meu. Era um pobre de maré, morava na casa do estudante. Ele contou essa história aqui, que ele morou na casa do estudante. O apelido dele era Pipeta. De tão magro, chamavam ele de Pipeta. Doutor Gilson Hoje está Guerreiro. bem gordinho, né? Agora, secretário Sebastião Madeira, e assim, muita gente, né, por conta até desse rompimento aqui político que a gente teve dentro do grupo, do Brandão, imaginava que poderia ter um afastamento do governo federal. E acho que um evento como esse também demonstra, né, o prestígio ainda que o governo do estado ainda mantém essa relação inabalada com o governo Lula. O governador Brandão é um governador tão eficiente, tem tanta paciência, tanta resiliência, que os prefeitos, eu viajei esse fim de semana, estive em umas 10 cidades, aí essa boataria que rola, que até me perguntaram: Madeira, e esses boatos? Eu digo: isso tudo é do reino da fantasia, o reino da verdade é o que está sendo feito, nós estamos entregando aqui o terminal de vans. Então, na realidade, o governo está a todo vapor, obras em todas as cidades, os prefeitos encantados. Ontem mesmo eu acompanhei os 12 prefeitos que foram recebidos, todos unânimes. Nunca vi isso na minha vida, um governador sentar o dia todo, de 9 da manhã à meia-noite, recebendo paciente. O último que ele recebe, 11 horas da noite, ele está com a mesma disposição do primeiro que ele recebeu. Então, isso vai, e não é papo furado, não, só conversa, não. Cada prefeito sai de lá alegre. Os 144, 132, porque 12 foram ontem. Os 132 que já foram recebidos, as obras estão acontecendo: asfalto, estação TEC, restaurante popular, escolas, praças, enfim, porque as obras vezes, né, estão acontecendo. Porque muitas das vezes o gestor, aqui, o governador no caso, ele pode até ter uma visão de dizer: olha, vou fazer algo para São Pedro dos Crentes, mas de repente não é o que o município está precisando. E aí, ouvindo a demanda do prefeito ou dos prefeitos, acaba se casando. E o importante, às vezes, o governo quer oferecer uma coisa até mais cara. E o prefeito vem com a demanda: não, eu quero isso aqui, eu quero essa pracinha bem aqui. Em vez de um prédio suntuoso, eu quero essa praça, para a população ter para onde ir. Ontem, por exemplo, nós recebemos São Raimundo do Doca Bezerra, o prefeito. Aí ele disse: na minha cidade não tem uma única praça onde o povo possa passear no fim do dia e tudo. Aí arranjou um lugar lá, e o governador, em regra geral, o governador atende todos os pedidos. É raro ter alguma coisa que ele diga: olha, isso aí eu não posso fazer. Asfalto, por exemplo, o menor município do Maranhão, ele dá 3 quilômetros. O maior, que é São Luís, dá 100. Os intermediários, Imperatriz, a Sailândia, 20, 30, 40 quilômetros. Então, todos os prefeitos saem satisfeitos e encantados, e as coisas realmente estão acontecendo. E o resto é boato, é boataria. O governo anda, o governo tá muito sólido, inclusive. E a parceria mantida com o governo federal? O governo federal, o presidente Lula, ele não discrimina, ele não tem discriminado nenhum. Por exemplo, outro dia eu vi alguém de Santa Catarina reclamando que o governador de Santa Catarina não foi receber o presidente Lula. Eles são um absurdo, o presidente trazendo
milhões. Aí disse, o Bolsonaro, que é amado em Santa Catarina, não trouxe quase nada. O Lula, que o povo não gosta dele, trouxe tudo para Santa Catarina, para o Mato Grosso. Então, aqueles estados com ideologicamente mais à direita, que, em regra geral, não apoiam o presidente Lula, recebem os benefícios do mesmo jeito, e está certo, porque claro, os recursos são públicos, independente da orientação política, tem que receber mesmo. E até uma deselegância, né? E no Maranhão aí a sopa no mel. Quer dizer, por quê? Porque o povo aqui realmente apoiou o presidente Lula na sua eleição, o povo do Maranhão gosta dele e ele realmente tem uma relação muito carinhosa com o governador Brandão e está aí, quer dizer, 275 mil tablets entregues para os alunos, quase 300 milhões foi o governo federal que bancou e deu para o governador Brandão fazer o programa. A litorânea, né? Está aí a litorânea, centenas de milhões e tantas outras obras que o governo federal, o governador Brandão não pode se queixar, porque ele realmente... E tem o mérito do governador, que tem escritórios atuantes em Brasília, tem lá o secretário Washington Oliveira na representação de Brasília, e o Brandão, rara a semana que ele não passe um ou 2 dias em Brasília. O fato dele ter sido deputado federal, a maioria dos ministros foram colegas dele e meu na época, né? Nós somos deputados federal juntos, então tudo isso ajuda. E o benefício é para o Maranhão. Quer dizer, o Maranhão tem tido uma sequência de o governador Flávio Dino, que foi um governador também atuante, agora pegou o Brandão, que não mede esforço e trabalha, não sei nem a hora que ele dorme, porque ele vai responder as mensagens de madrugada. Secretário Sebastião Madeira, quero lhe agradecer você ter vindo conversar com a gente, liberar, até porque tem o evento daqui a pouco, Caravana Federativa, nos 2 próximos dias, hoje e amanhã, no Multicentro Sebrae, que a gente espera que seja muito proveitoso, inclusive para os municípios do Maranhão. Muito obrigado pela gentileza. Eu é que agradeço e com certeza será muito proveitoso, muitos municípios serão beneficiados, o Estado será beneficiado e agradeço aí também a gentileza, a oportunidade. Estava até com saudade, nunca mais tinham me chamado aqui. Conversei com o secretário da Casa Civil do Governo do Maranhão, secretário Sebastião Madeira. São 8h32 na capital.